Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, apresentado semanalmente, que traz a cada semana um debate sobre a ciência, a tecnologia, a sua história, e sempre tem algum convidado, seja do nosso programa de estudos pós-graduados em História da Ciência da PUC São Paulo, ou algum associado, como hoje o nosso querido Floriano Jonas César, que já há muito tempo interage com o nosso grupo de pesquisa. Ele é formado na USP, ele também estudou em Oxford, e nós nos conhecemos, eu me lembro, alguns anos atrás, quando você estava em Londres, né, fazendo o seu pós-doc na University College of London, uma grande parceira da PUC São Paulo, na área da História da Ciência, e o Floriano é um convidado muito especial por abordar uma área que, na verdade, nós temos pouca tradição no Brasil, né? Tanto na área da História da Ciência como da história da filosofia, né? Eu me lembro que eu mesmo me formei na USP, Floriano, e só quando eu fui para o Canadá fazer o meu mestrado, doutorado, eu pude estudar um pouco mais de filosofia da Idade Média, porque no período que eu estudei nos anos 70 na USP não havia alguém na área medieval. Depois contrataram, mas era um período que parece que o blackout, né, que está agora na moda, né, um período do apagão, né, do pensamento. Muita gente pensa, né, que a Idade Média não teve ciência, não teve pessoas, as pessoas pararam de pensar, e na verdade nós aqui no Nova Estela já abordamos um lado da Idade Média, né, através da história da química, da alquimia, que é o lado da civilização árabe, né, o sul da Espanha, a Andaluzia e tudo mais. E hoje a gente vai ter oportunidade, com a sua presença, de abordar um outro lado, o lado latino, o lado ocidental da Idade Média, tão pouco conhecido, tanto na história da ciência como na história do pensamento. Então, muito bem-vindo, e vamos lá de cara, né? Eu gostaria que você nos colocasse um pouco a importância da relação entre medicina e ciência na Idade Média. Obrigado, Zé. Para mim é uma alegria vir conversar sobre esses assuntos da Idade Média, que é um tema que me interessa já há bastante tempo. Eu particularmente, tenho tratado particularmente de um período, que é esse período que vai de 1250 a 1350, no qual a medicina e as ciências naturais têm um desenvolvimento muito importante, né? É nesse período, esse período ele é importante pela amplitude de textos que são incorporados ao pensamento científico ocidental latino, não é? A sistematização que é feita nesse período dessas ideias, não é? E, sobretudo, da difusão que eles recebem nesse período, não é? E que vai se dar, basicamente, por dois fatores, não é? Um deles é o aparecimento das universidades no século XII, portanto, num período imediatamente anterior. Mas enquanto lá no século XII, no final do século XII, você tem basicamente 5 universidades. Nossa, só 5? Você tem Salerno, Bolonha, Montpellier, Paris e Oxford. Quando você chega em 1350, são já aproximadamente 45, que vão desde Buda, onde é a Hungria atualmente, até Coimbra, em Portugal. E essas universidades... Só para o nosso público, isso é bem interessante, né? Para já colocar assim, uma nova visão na Idade Média, né? Que é a Idade das Trevas, né? Se fosse trevas, não seria justamente o nascimento da universidade, num certo sentido, na universidade como a gente conhece hoje em dia, né? Teve as academias gregas, liceu no passado, que tem uma outra estrutura, e eu achei bacana, Floriano, você trazer essa informação e essa relação, né? Porque acredito que o nosso público pouca gente conhece. Então, até o século XII, né, 1100 a 1200, a gente tem quantas universidades? Falou 5? No final do século XII são praticamente 5. Nossa. E elas não têm ainda, nesse final do século XII, a relevância que passarão a ter posteriormente.
é bom lembrar, acho que você lembrou muito bem, a universidade ela é uma invenção medieval, né? Ela é uma instituição criada na Idade Média, né? E que subsiste até hoje, né? Então elas se multiplicam, elas se ampliam significativamente nesse período e, sobretudo, elas passam a constituir uma rede. Eu acho que esse aspecto da rede é um aspecto importante, porque através delas circulam pessoas e também circulam ideias. Só para dar um exemplo, há um texto, então, atribuído a Aristóteles, os Problemata, que foram traduzidos na Sicília por volta de 1260, e que esse médico paduano, Pietro d'Abano, com o qual esse médico paduano vai ter contato quando ele está em Paris. Ele começa um comentário desse texto, depois ele volta para Pádua, termina o seu comentário em Pádua, pede para o seu amigo Marcílio de Pádua, um outro médico da época, para levar uma cópia desse texto para Jean de Jandun em Paris. Então você percebe por esse exemplo como é que a universidade ela não só existe em número maior, mas como as pessoas circulam, levam e trazem ideias, né? Então, o florescimento das universidades no século XIII permite uma sistematização, uma amplitude e uma difusão do conhecimento científico como não se via havia pelo menos 500 anos. E, Floriano, só aproveitando, não sei se fugir um pouco ao teu enfoque, né? O que propiciou? Quer dizer, como é que a gente passa de 5 para quase 50 num período relativamente curto de tempo, né? O que levou? Quem é que patrocina esse empreendimento? Você tem, desde lá do que se chama o Renascimento carolíngio, né, de Carlos Magno, você tem a multiplicação de escolas ligadas a catedrais e ligadas a mosteiros, que é uma iniciativa que ele toma. Mesmo depois do final do período carolíngio, que vai acontecer ali no século IX, essas escolas, elas mantêm vida própria e continuam, algumas decaem, mas várias delas continuam, né? E essas escolas, de uma certa maneira, dominam o cenário intelectual no século XII. Algumas dessas escolas depois vão se desenvolvendo, vão dar origem às universidades, é o caso da Universidade de Paris. Mas outras universidades, como Oxford, por exemplo, elas não aparecem a partir do desenvolvimento dessas escolas, né? Então você tem esse primeiro ponto. Além disso, é sempre importante lembrar que esse período, século XI, XII, é um período em que você já tem é um período mais próspero, economicamente mais próspero, politicamente de mais tranquilidade, o que permite isso. E você tem, então, o apoio dos papas, né, do imperador, dos imperadores e de reis locais, que estimulam o aparecimento dessas instituições e o estabelecimento das suas instituições nas cidades e também das cidades, né? Então, o caso da Universidade de Pádua, por exemplo, né, que aparece a partir de uma secessão da Universidade de Bolonha, é um exemplo bom de uma universidade que é acolhida por uma cidade que recebe o apoio da cidade para o seu estabelecimento. E você nos dizia que um dos aspectos importantes em relação à história da ciência são as traduções que começam a ocorrer. Perfeitamente. As traduções, você tem um número grande de traduções também acontecendo já no século XII. Essas traduções, elas são sobretudo do árabe e de textos gregos via a tradução árabe. Então, Gerardo de Cremona, por exemplo, traduz uma série de textos aristotélicos a partir da versão árabe desses textos. No século XIII, curiosamente, nesse período que eu mencionei, 1250 a 1350, de 1250 a 1350, você tem a retradução desses textos aí diretamente do grego, né, os textos de ciência do Aristóteles, né?
Então, você tem, do ponto de vista, que aí vão ter um impacto significativo nas discussões científicas. Você vai ter algo similar nos textos, em relação aos textos médicos, né? Você tem lá, na Universidade de Salerno, lá no começo do século XII, Constantino Africano criando um pequeno manualzinho, uma pequena compilação de textos de comentadores árabes e de traduções árabes do Galeno, que vai ser conhecida então como a Ars Medicinae. Esse texto ele vai se tornar uma espécie de manual de medicina ao longo da Idade Média, desse final de Idade Média. E o que você nota no século XIII de novo é isso. Alguns desses textos que vieram via tradução do árabe recebem então agora uma tradução do grego, e a universidade, além dessa pequena compilação, ela vai incorporar outras traduções. Então, é o caso, por exemplo, do cânon de Avicena, né, traduzido ainda no século XII, mas que vai entrar no currículo universitário no século XIII. Né? E, sobretudo, de 1250 a 1300, uma série de traduções de Galeno, de textos de Galeno, vindas diretamente do grego. Então, as traduções, elas representaram, nesse primeiro momento, meios importantes de difusão da ciência na Idade Média, nesse período, e, sobretudo, via universidade. O que você tem, do ponto de vista dos locais onde essas traduções são feitas, há vários locais, evidentemente, mas dois se destacam. Um é a Sicília, por conta do contato com o mundo árabe, e outra a Espanha, pelas mesmas razões. Né? E é interessante notar que, por exemplo, em Toledo, que se tornou na época um centro de tradução importante, você tem a colaboração nessas traduções de cristãos, de judeus e de muçulmanos. Então, o caso... Isso na Escola de Toledo. A Escola de Toledo. Né? Então, você veja, por exemplo, a tradução do comentário do Avicena em árabe, alguns textos do Aristóteles, foi traduzido, partes dele, por Dominicus Gundissalinos, em colaboração com o judeu espanhol João de Sevilha. Então você tem esses dois grandes centros, a colaboração de pessoas de diversas formações nessas traduções. E essas traduções são todas para o latim, que na época se torna o que? A língua... como o inglês hoje em dia. Exatamente. A língua das universidades. Exatamente. Ou pelo menos existem traduções para o vernáculo, mas são em um número muito menor, mas é sobretudo a tradução para o latim, que é a língua franca, né, que vai ter essa difusão na época. Agora, Fernando, aquela pergunta, alguém que gosta do aspecto editorial da história, né, da história do livro, né? Nós estamos 1250, 1350, estamos antes da imprensa, né? Então nós não temos ainda gráficas para multiplicar os textos. Esses textos são então traduções manuscritas, cópias manuscritas, e essas cópias se multiplicam. Você tem uma noção disso? Você tem, como você disse, são textos manuscritos, não é? Esses textos manuscritos, eles normalmente ficam numa biblioteca, né, a qual os estudantes então têm acesso. E aqueles livros mais procurados na biblioteca, eles frequentemente ficam presos na mesa de trabalho por uma corrente. Né? Que legal. E, por exemplo, na Universidade de Oxford, nessa época, você tem quase uma rua inteira em que, por exemplo, estudantes de origem pobre trabalham na cópia de manuscritos. Então, é também um comércio de manuscritos que você tem nesse período, e é assim que esses livros se multiplicam. Então, uma tradução feita ou na Inglaterra, ou como você falou, na Itália, na Espanha, né? Em Toledo, em Pádua, ela é copiada e transportada para outros locais. Exatamente. Você tem um comércio. Há um comércio em volta disso, né? E que é muito interessante notar que essa circulação vai também se dar através das rotas de comércio, né? A reabertura de rotas de comércio com Constantinopla,
né, sobretudo Veneza e o sul da Itália, que vão fazer com que textos gregos que sobreviveram no Oriente venham para o Ocidente. No caso do Pietro d'Abano, como eu mencionei, né, supõe-se que ele tenha passado um tempo em Constantinopla e tenha trazido com ele alguns textos. Agora uma curiosidade extracurricular, assim, você na tua pesquisa teve a oportunidade de encontrar manuscritos depositados em obras raras nas bibliotecas ou tudo isso que você está nos trazendo, vamos dizer assim, é história posterior que conta para nós a existência dessas traduções? Sim, eu tive. Quando o período que eu passei em Oxford tem uma cópia do Defensor Menor de Marcílio de Pádua. E aí há várias edições críticas e muito boas desses textos, e eu tive a oportunidade de consultar esse manuscrito na universidade... Que é do século? Que é do século XIII. Né? O texto Legal. É do século XIII. E é interessante, foi um trabalho interessante, porque você percebe então as escolhas que o editor teve que fazer. Né? Então, textos, por exemplo, que depois se tornaram um conceito como legislador, né? Lá no manuscrito ele não está exatamente dessa maneira. Né? Ele está, às vezes, separado, legis lator, que não é propriamente um conceito técnico, é simplesmente o Marcílio dizendo aquele que dá a lei, tentando expressar isso numa linguagem com as palavras que ele tem. Então, é muito importante essa consulta do manuscrito para essa finalidade. E aí, quando eu tive a oportunidade de estudar em Londres por um período, eu também tive acesso a alguns manuscritos na British Library. E aí, nesse caso, tanto na British Library quanto no Wellcome, que também tem uma excelente biblioteca de história da medicina. E aí, mais de médicos do século XIII e XIV. A medicina tinha uma importância grande nessa organização inicial das universidades, do pensamento científico medieval. Ela foi uma das faculdades que compunham a universidade, Direito, Teologia e Medicina. Né? E ela teve uma importância, não só evidentemente para a medicina, mas ela teve uma importância muito grande, sobretudo para o desenvolvimento do método científico. Né? Porque o que acontece nesse período, sobretudo no início do século XIV, é uma discussão bastante grande se a medicina é só uma prática ou se ela se constitui numa ciência. Né? E um dos primeiros a, digamos, tratar exaustivamente, ou pelo menos com bastante fôlego essa questão, é o Pietro d'Abano, que no livro dele, o Conciliato, vai procurar responder precisamente essa questão e vai dizer que, olha, a medicina ela tem aspectos práticos, né? E ela tem um aspecto científico. E aí ele vai lá no Aristóteles para ver como é que o Aristóteles pensa a ciência, porque ele está pensando, evidentemente, em apresentar a medicina como ciência, nos termos que o Aristóteles define ciência. E aí o Aristóteles fala da ciência como conhecimento demonstrativo nos segundos analíticos, né, onde o modelo é mais a matemática, e na física, onde então o modelo é muito mais as ciências naturais. Mas aqui na física, o Aristóteles faz essa menção ao fato de que nas ciências naturais eu parto daquilo que é mais conhecido ao homem, né, que são os fenômenos. Né? E a partir desses fenômenos, eu então procuro, né, vou dos efeitos para a causa, até chegar aos princípios e às primeiras causas, e a parte que então vão ser uma maneira de encontrar essas causas, ao contrário das causas evidentes por si. Né? Ora, quando Pietro d'Abano vê isso, ele vai então dizer, olha, a medicina ela não é uma ciência naquele primeiro modelo, ele é uma ciência no sentido mais fraco nesse segundo modelo aqui. Então ele põe essa questão nesses termos.
que acontece é que depois outros médicos, também na Universidade de Pádua, vão discordar do Pietro D'Abano e dizer, não, olha, o que a medicina faz não é só encontrar as causas de uma doença a partir dos seus sintomas, portanto fazer esse movimento do efeito para a causa, mas é também voltar dessas causas assim descobertas para os efeitos a partir dos quais eu cheguei a elas, mas também para outros efeitos. De maneira que, nesse processo, que é o que eles vão chamar o processo resolutivo e compositivo, nesse processo tem uma ampliação de conhecimento. E essa maneira de pensar um método científico a partir da observação e dos fenômenos, não é? Vai ter um desdobramento importante na história da ciência. E esses... você falou que quer dizer, existia uma faculdade de medicina. E eram, vamos dizer, na verdade, pessoas que se formavam nessa faculdade que iriam praticar a medicina na sociedade. Você tem, na verdade, o que você tem são médicos de várias formações. Você tem o que hoje nós chamaríamos o curandeiro, você tem a pessoa que aprendeu alguma coisa treinado por um outro médico, você tem simplesmente o sujeito prático que sabe como curar uma fratura. Você tem o sujeito que vende ervas, você tem o cirurgião, você tem uma série de pessoas que praticam a medicina. Né? O que você tem na universidade é um tipo de medicina que está ligado à tradição clássica. E o grande debate é precisamente esse, em que medida essa ciência que se ensina na universidade, ela se diferencia dessa outra, desculpe, em que medida esse médico que se forma na universidade, a prática se diferencia desse outro que é o prático, é o sujeito que tem essa habilidade. Interessante. É o que você falou, isso vai acabar tendo consequências interessantes na história da ciência. Né? Exatamente, exatamente. Você tem então essa discussão a discussão aparece, por exemplo, e há por exemplo, brigas mesmo dos médicos formados na universidade que têm um prestígio maior, no sentido de restringir certas atividades apenas àquelas pessoas que são formadas pela universidade. Né? Então você tem na França, por exemplo, sucessivos regulamentos que proíbem pessoas que não tenham sido formadas na universidade de desempenhar certas atividades que são restritas, então, a esses médicos. Né? Então, e você tem também coisas interessantes, os concilia, né? O médico, um abade num certo lugar, escreve para um médico famoso, digamos em Pádua ou em outro lugar, solicitando conselhos em relação a alguns sintomas, etc. E ele escreve. E depois esses conselhos, às vezes, são compilados em livros que também se juntam a essa bibliografia que vem das fontes clássicas. Né? E esse material, na época, compunha, então, o que você falou, as bibliotecas das instituições. Exatamente. Quer dizer, algumas universidades, Pádua, por exemplo, tem uma faculdade de Direito e uma de Medicina que depois vai se tornar muito importante. Né? E esses textos, junto com esse outro texto que vem lá do século XII e das novas traduções do Galeno no século XIII, vão compor o tipo do material que será usado nas universidades para o ensino da medicina. Por exemplo, né, e aí você tem, quer dizer, um período de incorporação desses materiais, de sistematização, mas há também um período em que os próprios professores das universidades escrevem os seus tratados. Né? Então, Mondino, no início do século XIV, por exemplo, ele vai escrever uma anatomia, que vai se tornar o manual base de anatomia até os trabalhos de Vessálios no século XVI. Né?
Ora, esse texto do Mondino, ele é sobretudo compilado a partir de textos do Galeno. Daí a importância desse período de traduções, né? Mas mesmo nesse período, em Montpellier, por exemplo, você tem a dissecação de cadáveres, né? que vão oferecer um quadro mais preciso da anatomia humana, né? E você tem as discussões. Quer dizer, nós temos esse conjunto de ideias confluindo. Então, os textos, por exemplo, de Galeno e de Aristóteles, os textos biológicos de Aristóteles, os textos médicos de Galeno, e essa observação, elas criam discussões muito interessantes. Por exemplo, para Aristóteles, o coração é o centro do corpo, né? E os nervos partem do coração. Para Galeno, é o cérebro. Bom, o médico lá que recebe esses textos, ele precisa se decidir, afinal de contas, sobre essas questões, né? No final do século XIII, entre os médicos, a posição do Galeno já é predominante, né? Então, eles têm não só que conhecer esse material que eles incorporam da tradição clássica, mas eles precisam se decidir sobre qual daquelas interpretações eles julgam ser a mais adequada. Muito bom, Floriano, eu vou interrompê-lo. Nosso tempo vai chegando ao final. O Nova Estela hoje foi mais longe, né? Fomos na Idade Média, né? Mostrando quanta produção ocorreu, né, quanto à elaboração que depois marca muito as origens da ciência moderna, né, e que o Floriano, nas suas andanças aí pela Inglaterra, principalmente, pôde, em primeira mão, né, vivenciar esses textos medievais. Nova Estela Ciência e Debate se despede, esperando tê-los novamente daqui a uma semana no nosso programa.